A função índice tem como principal utilidade encontrar o valor de uma célula dentro de uma tabela a partir das referências de linha e coluna. A título de exemplo, eu trago aqui o volume de postagens que eu fiz nas redes sociais no mês de abril e no mês de maio, e utilizo a função índice para fazer um comparativo dos 2 meses. Eu gosto sempre de ler a fórmula como se fosse uma frase, para poder memorizar. Então, para esta função índice, eu utilizo a seguinte frase: traga-me o valor que está nesta tabela, exatamente nesta linha e nesta coluna. Aqui está a função, para lembrar, para memorizar mais fácil os elementos. Então, traga-me o valor que está nesta tabela, exatamente nesta linha e nesta coluna. Aqui um exemplo de como é preenchido. Na prática, nós vamos ver exatamente a mesma fórmula, onde eu digo o seguinte: traga-me o valor que está nesta tabela de C4, de B4 a C9, que esteja na segunda linha e na segunda coluna. Com isso, ele acha o valor 3, correspondente a esta célula que é a C5, porque é a segunda linha e a segunda coluna desta tabela. Se eu trouxer a mesma fórmula para cá, para maio, ele vai pegar e me procurar, traga-me o valor que está nesta tabela, na segunda linha e na segunda coluna. Então, agora ele vai trazer o valor 24, que é a segunda linha e a segunda coluna. Da mesma forma, se você vier aqui para baixo, você vai ver que a tabela continua a mesma, mas agora eu quero ver a terceira linha e a segunda coluna. É dessa forma que se utiliza. Esse é o modelo mais utilizado também da função índice, é a forma matricial. Mas ela existe duas maneiras de ser escrita. A outra forma é o formulário de referência. O formulário de referência é basicamente o mesmo, com uma pequena alteração. Eu costumo ler da seguinte frase: traga-me o valor que está neste conjunto de tabelas. Eu quero exatamente o valor que está nesta linha, nesta coluna, nesta tabela. A título de exemplo, trazendo o mesmo exemplo anterior, eu posso ver aqui que o que muda é que eu trago logo todas as tabelas que eu quero dentro desse intervalo aqui, e agora eu quero que ele me traga a linha 2, coluna 2 da tabela 1, ou seja, a tabela azul, a tabela de B4 a C9. Então assim ele me traz o valor 3 igual como anteriormente. Mas quando eu trago a fórmula para cá, eu só preciso trocar tabela 2, e com isso ele vai trazer agora a referência deste aqui. Então, como a gente pode ver, é bem simples. Mas tem um detalhe também. A função índice sozinha ela não tem muita utilidade, porque eu poderia simplesmente botar aqui igual a essa célula. Estava resolvido. Mas a principal vantagem da função índice é quando ela é agrupada a outras funções, como, por exemplo, o índice CORRESP. E é aí que começa a ficar interessante. Mas para entender a fórmula índice CORRESP, você vai precisar compreender o conceito de cada uma das funções, tanto a índice, que a gente está vendo agora, como a CORRESP. Aqui nesse canal você vai encontrar também pesquisando a função CORRESP ou a fórmula completa com o índice CORRESP. Obrigado por assistir essa aula e até a próxima.